Depois de 13 anos, o Brasil fará uma visita de Estado ao governo francês. Lula embarca na noite desta terça-feira a Paris. O que está por trás da viagem das reuniões com Macron? Vamos saber tudo com o correspondente internacional Ivan Kleber. Aos jornalistas, Lula adiantou alguns assuntos. Estarão na pauta a guerra entre Ucrânia e Rússia e, segundo palavras do próprio presidente, o massacre do exército de Israel na faixa de Gaza. Não há Itamaraty que contorne essas declarações, até porque o Itamaraty está ocupado com um problema do STF que não diz respeito ao Itamaraty, não é mesmo? Mas a gente vai saber de tudo agora com o Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, aqui estamos comentando mais uma viagem de Lula, né? Outro dia ele lembrou até de visitar o Brasil. As pessoas até tinham esquecido desse detalhe, mas Lula achou um tempo para visitar o Brasil. E agora ele está indo para a França. Olha, Geisiane, é um pouco o abraço dos impopulares. Emmanuel Macron vive talvez um dos seus piores, se não o pior momento político desde que assumiu o poder na França. Sua popularidade não passa de 20%. Algumas pesquisas indicam que ele tem 18% apenas de popularidade. Já é um governo que vai caminhando para o fim, tem eleição na França em 2027, e a gente sabe também que os índices de popularidade de Lula não são dos melhores. Então começa aí com um abraço dos impopulares e das primeiras damas também impopulares, né? Vamos ver se vai sair algum tapa no Macron nessa semana. Acredito que a cota de tapa ele já levou, né? Mas falando sério, então, como o Fius explicou antes, a questão do álbum de figurinhas e tudo mais, esses dois senhores que estão aí na tela agora vão apelar para a questão de Israel, a questão ambientalista, muito provavelmente a COP 2030, que será realizada no Brasil, deve ser tema também da conversa entre os dois países, e não há a menor condição do Lula tentar pautar alguma coisa em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. E aqui nós temos também uma contradição, né? Porque o Macron, em teoria, pelo menos aquilo que ele diz, ele está do lado da Ucrânia, enquanto que Lula ficou bem visível, os atos, né? As suas ações falam bem claro que ele tem uma tendência certa à Rússia. O que eles têm para conversar sobre isso? E por que eles vão tirar a carta a Israel? Recentemente, o Macron sugeriu de novo a criação de dois estados na região do Estado palestino, e inclusive Israel respondendo que seria interessante, sim, um Estado palestino na Riviera Francesa. E se o Lula continuar assim, Israel vai responder também dizendo que seria interessante um Estado palestino em alguma localidade do Brasil. Então, Geisiane, é isso, é o abraço dos impopulares, que vão tentar resgatar algumas pautas aí, justamente para afagar a militância. Enquanto isso, eles poderiam fazer companhia, já que a ideia é criar um Estado palestino, resolver a questão. Eles poderiam fazer companhia também, que nesse momento está em um barco em direção à faixa de Gaza para libertar Gaza de Israel. Eles poderiam ter ido junto com ela, não é? Verdade, Ivan, bem lembrado essa notícia aí da Greta no barco. Enquanto você falava, Ivan, rodavam ali as imagens de quando o Macron esteve aqui no Brasil. Olha aí, eles fizeram um ensaio, parecia aqueles ensaios pré-casamento, né? Quando os noivos tiram fotos juntinhos ali. Olha essa que meiga, mal sabemos do perigo dessa dupla juntos. O que chama também bastante atenção é a prepotência de achar que pode mandar em relação à guerra, né? O conflito da Ucrânia com a Rússia. Mas, Bruno Musa, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, muito boa tarde. Quando você me falou sobre os índices de aprovação agora do Macron, eu fiquei pensando, talvez se somar o índice de aprovação real desses dois aí, não seria capaz de eleger uma pessoa, né? Sequer em primeiro turno ou sequer em segundo turno, né? Você que está mais aí sentindo à frente no dia a dia, né? Como está o clima no geral na Europa com relação a Macron? Porque o que nós lemos aqui realmente, e os números econômicos, a parte toda da França, ela é bem complicada, e eles se colocaram numa situação bem complexa. Como é que você vê essa aprovação? Será que essa viagem é muito mais um pano de fundo para tentar arquitetar entre dois que têm uma desaprovação tão grande algum coelho da cartola, digamos assim?
Pois é, né, Musa? Obrigado pela pergunta. A popularidade dos dois não dá o número do meu sapato. Eu calço 40, então acho que eu não sei se chega no número do meu sapato. Mas o que acontece? Como eu disse, o Macron vai caminhando, né, fim de governo, e muito impopular. Vai ser muito difícil ele fazer o sucessor. Para responder sua pergunta, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. No último final de semana, lá na Ucrânia, na cidade de Odessa, nós tivemos a cúpula sobre a segurança do Mar Negro. A tendência, a Itália foi uma das protagonistas dessa reunião, a tendência seria Itália e França discutirem junto, uma vez que os dois países fazem parte da União Europeia. Isso não aconteceu. A Itália e o Reino Unido, o país que estou aqui, que está fora da União Europeia, então estabeleceram ali algumas políticas e diretrizes passando por cima do Emmanuel Macron. Ele vem buscando, de todas as maneiras, algum protagonismo dentro da Europa, coisa que ele já não tem mais. E, recentemente, ele gastou muito capital político dele com a aprovação pelo parlamento francês, e sim, com o apoio dele, da lei que incentiva, melhor dizendo, perdão, não incentiva, mas que facilita a morte autoassistida. Praticamente, a França recentemente aprovou a eutanásia. E isso também, dentro da sociedade, não repercutiu tão bem. Teve a questão do aborto ano passado, enfim. Então, o Macron, sempre quando ele está apertado, ele tenta encontrar alguma pauta para sair dela e fazer com que os jornais mudem de assunto. O grande espinho que eles vão ter que discutir, Lula e Macron, vai ser a questão do Mercosul e dos produtos, né, do agronegócio brasileiro na Europa. Os agricultores da França já demonstraram do que são capazes, né, através das paralisações e tudo mais. Na França, esses agricultores são contrários a qualquer tipo de acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A Gesiane bem lembrou ali das fotos, né, daquele book de casamento ali que o Lula e o Macron fizeram. A lua de mel já terminou. Agora nós vamos aos fatos reais. E essa questão olha, isso vai ser um problemão para os dois resolverem. Quero ver como é que eles vão sair dessa, viu? Eu devolvo a palavra para a Geisiane. Serrão, sua pergunta ao Ivan Kleber. Ivan Kleber, tem outro pepininho. Lula hoje, na entrevista coletiva catastrófica que ele concedeu no Palácio do Planalto, avisou que estava indo encontrar com o Macron, mas que ele estava muito cansado, que a viagem deixa ele muito abalado e que ele não sabe se vale a pena ir para a reunião do G20, porque lá não dão muito tempo para ele falar. Ele vai para lá, viaja muitas horas e só fala entre 4 ou 5 minutos. Será que Lula, nessa viagem, vai fazer bronca de Trump ao Macron? Isso vai adiantar alguma coisa? E a não ida de Lula ao G20, qual é a repercussão que isso pode ter? Serrão, eu vou frisar que você falou aí da catastrófica coletiva de imprensa, né, do Lula. Foi muito bom você falar isso. Olha, eu acompanho já há alguns anos coletivas de imprensa de líderes mundiais, assim. No nível de hoje, eu colocaria algumas que eu vi do Joe Biden, tá? Então, realmente, sobre a questão do G20, fica aí demarcada o isolamento que o Brasil pode enfrentar, não é? Lembrando que o Brasil foi sede do último G20 e agora, então, seria de praxe, seria até importante que o último país que hospedou o G20 comparecesse, né, ao próximo. Então, a gente precisa aguardar quando o momento chegar, a repercussão, mas é um claro indicador aí dessa questão do isolamento do Brasil. Também tem outra coisa que a gente precisa monitorar, e muito que está se repercutindo na mídia, é essa questão da influência, possível influência do Hezbollah no Brasil e do regime iraniano. Isso é algo também que vem chamando a atenção não só da mídia europeia, mas como das agências de inteligência. Então, haja pepino aí para o Lula e o Itamaraty, enfim, descascarem. O problema é que esse pepino acaba caindo na mão da pessoa comum, né, no Brasil. Então, realmente, acho que nós devemos nos preparar aí para mais imagens e cenas como a do buquê ali, do buquê de casamento ali, enfim, do Lula, a direção já colocou aí, do Lula com Macron, mas a realidade vai ser outra e, infelizmente, a perspectiva não é nada boa para o Brasil e para a França também, porque, como eu disse, comecei e concluo dizendo,
É o casamento, então, já que estamos nesse clima aí, nessa vibe, dos impopulares. Eu devolvo a palavra para a Geisiane. O casamento vai começar no Paraíso e terminar na Consolação, né? Tipo Avenida Paulista. Olha só, tem um comentário muito bom, o Walter, da nossa audiência. Nossa audiência muito qualificada fez um excelente comentário. A primeira-dama francesa dá na cara do marido, a brasileira dá na cara do povo. É esse que é o resumo da ópera. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Oeste. Você é de casa, até a próxima.